Olá, eu sou o professor Rudinei, professor de Química. Vamos falar um pouquinho dessa ciência? Hoje, mais diretamente, falando sobre a estrutura atômica, do que é composto o átomo, qual a sua estrutura, quais suas partículas, se são positivas, se são negativas ou se são neutras. E que seria estrutura, só para trazer para o nosso dia a dia, fazendo uma analogia com algo do dia a dia. Então vamos fazer uma comparação com uma casa. Se a gente estivesse falando de uma casa e alguém nos perguntasse qual era a sua estrutura, a gente diria que uma casa é formada por areia, brita, cimento, tijolos, piso, forro, telhado, janelas, portas e assim por diante. O básico de uma casa seria isso então, Isso seria uma estrutura de uma casa. O átomo também tem a sua estrutura. E essa estrutura ela foi sendo descoberta a partir dos tempos, a partir dos anos, a partir de estudos, a partir de teorias e tudo mais. Então, quem que deu o pontapé inicial para desvendar essa estrutura atômica que a gente conhece hoje? Tudo começou com Demócrito e Leucipo. Se vocês olharem aqui atrás de mim, Demócrito e Leucipo, foram filósofos gregos que viveram 410 anos antes de Cristo. Então, a palavra átomo vem do grego, significa indivisível. Esses dois, então, determinaram ou chegaram à conclusão, através de suas teorias, que a matéria era descontínua. Ou seja, se eu fosse dividindo qualquer tipo de objeto, eu iria chegar num ponto que eu não conseguiria mais dividi-lo. Ou seja, eu teria chegado no átomo. Então, essa teoria de Demócrito e Leucipo, ela não prevalecia na época. Na época de Demócrito e Leucipo, a teoria que era válida, ou seja, aquela que era mais respeitada pela sociedade da época, seria a teoria de Sócrates, que seria a teoria que dizia que a matéria era contínua. Então, os primeiros filósofos, no caso, que desenvolveram a teoria atômica foram Demócrito e Leucipo. Vejam bem como a gente vai dar um salto na história bem grande agora. A gente vai de 410 anos antes de Cristo para 1803. Entre 1803 e 1808, o cientista John Dalton formulou uma teoria sobre o modelo atômico. Essa teoria ele desenvolveu ou chamou o modelo atômico dele de bola de bilhar, ou seja, o átomo seria uma esfera parecida com uma bola de bilhar, porém minúscula, indestrutível e indivisível. Então esse seria bem básico um modelo atômico já ali no ano de 1813 e 1808, desenvolvido por Dalton. Mais adiante um pouquinho, vocês verão um outro cientista chamado Thomson. No ano de 1897, Thomson desenvolveu um modelo atômico chamado pudim de passas. Ou seja, na teoria de Thomson, ele determinou que um átomo seria sim uma esfera minúscula, porém ela estaria dividida da seguinte maneira: essa esfera teria um fluido positivo e dentro desse fluido positivo teria intercalado, uma palavra que foi muito usada na época, incrustados dentro desse fluido positivo, a gente teria as partículas de elétrons, as partículas negativas. Vejam bem que Dalton e Thomson já existe uma diferença entre os dois modelos atômicos. Dalton é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, e já no modelo atômico de Thomson ele aparece com cargas elétricas negativas, ou seja, a descoberta do átomo, a descoberta dos elétrons, então surge aí a partir da descoberta de Thomson. Mais adiante um pouquinho, no ano de 1911, vejam aqui item 4, a gente tem o modelo atômico de Rutherford. Então Rutherford foi muito importante no desenvolvimento da teoria atômica, do modelo atômico e da estrutura atômica. Por quê? Ele desenvolveu um experimento aonde ele bombardeou partículas alfa, ou seja, partículas radioativas alfa, elas têm uma característica, elas são partículas positivas, ou seja, então ele bombardeou um feixe dessas partículas em direção a uma lâmina delgada. O que seria essa lâmina delgada? Uma lâmina muito fina de ouro, do metal ouro, metal nobre ouro, metal nobre, metal precioso.
né? Então, como essa lâmina ela era muito fina, uma lâmina delgada, essas partículas tendiam, né, a ter um comportamento diferente perante essa lâmina, ou seja, diferente se a lâmina fosse mais espessa, mais grossa, o comportamento seria diferente. O que aconteceu nesse experimento de Rutherford? Então, essas partículas alfa positiva, algumas atravessaram aquela lâmina de ouro como se nada existisse, né, como simplesmente ultrapassaram aquela lâmina de ouro. Outras partículas ricochetearam, ou seja, sofreram um desvio, né, e tomaram um caminho diferente, e outras partículas simplesmente se chocaram e retornaram à fonte de emissão das partículas. Ou seja, alguma coisa de diferente tinha naquela lâmina. Concluiu então Rutherford que as partículas que passaram direto tinham passado em um espaço vazio, que as partículas que tinham ricocheteados ou voltaram, né, bateram, se chocaram e bateram e voltaram, né, para a fonte da emissão do feixe de luz, né, então essas partículas teriam se chocado com o núcleo, né? Determinou-se então, né, que o átomo tinha sim um núcleo e era onde se encontravam as partículas positivas, a partir de Rutherford, e que sim, o átomo tinha um espaço vazio, né, que ficou conhecido como eletrosfera. Um pouquinho mais adiante, aprimorando esse experimento, essa descoberta de Rutherford, a gente vê aqui no item 5, no ano de 1903, um cientista chamado Bohr, que ele complementou então, junto com Rutherford, por isso o modelo atômico é conhecido como Rutherford-Bohr, ele complementou esse experimento, essa teoria, né, atômica, com alguns acréscimos que ele colocou. Por exemplo, né, ele colocou que esses átomos, esses elétrons, ou melhor dizendo, esses elétrons, eles circulavam ao redor do núcleo, eles não eram estáticos, ou seja, eles tinham energia, liberação, absorção de energia, e que eles não giravam de forma circular, e sim através de voltas elípticas, né? Então eles não eram circulares como a gente imagina, eles tomariam uma posição, vamos dizer assim, oval, né? No bem do dia a dia nosso, volta elíptica então significaria uma parte que a rota dos elétrons não era uma rota circular. Então foi assim que se definiu a estrutura atômica, né? E a gente vai estar trabalhando aí, com o decorrer das aulas online, a gente vai estar trabalhando cada modelo, né? Exatamente como se comporta, principalmente o modelo atômico, o experimento de Rutherford, né? A gente vai estar trazendo mais informações, e também o modelo atômico de Bohr, né? Como que se comportou, as principais características e tudo mais. Então, do modo geral, a estrutura atômica se comportou ou evoluiu com esses... começa na filosofia, obviamente, e daí vem, através dos tempos, evoluindo através de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, que foram realmente cientistas que tiveram uma ligação direta com a formação da estrutura atômica. Espero por hoje ter ajudado, né? Estarei voltando aí então para complementar a teoria, o modelo atômico de Rutherford e Bohr, mais detalhado. Espero ter ajudado, e serve para quem gosta da ciência, para quem tem curiosidade de saber, né, da composição do universo, serve para quem está fazendo ensino médio, serve para quem está fazendo uma faculdade na área, serve para quem está se preparando para o Enem e tudo mais, ok? Beleza? Fico por aqui, até mais.